E aí, povinho? Me perdoem semana passada não ter tido vídeo. Não tem nenhum motivo específico pra mim não ter postado nada, eu só me embananei nos meus horários mesmo. Assiste esse vídeo até o final, que no final dele eu vou fazer uma pequena prestação de contas, entre aspas, do que tá por vir aqui pro canal. Mas enfim, no vídeo de hoje eu quero expandir mais um pouco esse universo incrível que um dos meus artistas favoritos tem criado. É claro que eu tô falando do David Romero. Ele já apareceu aqui no canal 3 vezes. No caso, a gente fez uma análise de Other Lily, Pine Devil e Midnight Snack. Em cima dessas 3 animações, eu criei uma teoria. No caso, é uma teoria que liga todas elas. Essa teoria eu chamei carinhosamente de o paradoxo de Other Lily. Se tu não chegou a assistir os 2 vídeos que eu concretizo essa teoria, eu recomendo que tu assista. Mas se tu não quiser assistir, tá de boa. Tu consegue ver esse vídeo sem ter visto aqueles. Enfim, Please Send In. Desde que eu fiz o meu primeiro vídeo sobre os trabalhos do David Romero, eu recebi muitos comentários me pedindo pra mim falar sobre essa animação e sobre uma possível conexão que ela tem com as outras. Eu sinceramente não acho que essa animação tenha alguma conexão com aquelas, mas ela é legal. Nessa animação a gente vai acompanhar uma moça que precisa fazer uma parada num motel de beira de estrada, só que coisas terríveis acontecem. Eu já quero deixar avisado aqui 2 coisas. Essa animação é mais um conceito. Ela não segue uma história exatamente, mas isso não faz ela ruim de forma alguma. A outra coisa é que essa animação é bem pesada e bem nojenta. Então, estejam avisados. Enfim, bora pro vídeo. A animação começa com um carro sobre uma estrada nada convidativa. Quem tá dirigindo o carro é a Lúcia. O nome dela não é Lúcia, mas eu vou chamar ela assim. Dá pra notar pela cara da Lúcia que ela realmente precisa dormir. A mulher tá parecendo um panda. Durante esse trajeto dela na estrada, ela acaba se deparando com alguém meio desnorteado na pista, no melhor estilo Halloween. Ela para o carro pra prestar algum tipo de ajuda. E nessa cena a animação se prova bem realista, porque, convenhamos, ninguém pararia o carro pra ver o que era. A Lúcia parou, mas logo em seguida ela muda de ideia. Ela trava as portas do carro e vai embora. Certíssima. Continuando a estrada, a Lúcia tá à procura de algum lugar para ela poder passar a noite. E enfim ela acha Pleasant Inn Motel, que significa literalmente pousada agradável. Aí tu não foi criativo, viu, David? Mas eu vou dar uma colher de chá. Ela entra na recepção, pede um quarto, faz o check-in, tudo certo, tudo ok até agora. No caminho pro quarto dela, ela nota que tem uma outra moça hospedada no mesmo hotel, a Stella. O nome dela não é Stella, mas eu vou chamar ela assim. A Stella tá do lado de fora do quarto mexendo num tablet. Elas se veem, se cumprimentam e é isso. Essa é a única interação que elas têm até agora. Do lado de dentro do quarto, uma coisa me chamou a atenção logo quando eu bati o olho. Normalmente em hotel, quando se aluga um quarto para 2 é mais caro que um quarto para 1. Então por que a Lúcia teria alugado um quarto para 2 se ela tá sozinha? Uma coisa que pode ser a resposta para isso é ela ter pago um quarto para 1, porém não tinha disponível mais nenhum quarto para 1. Então o dono dá um quarto para 2. Pelo preço de 1. Isso realmente acontece, eu já vi gente pagar pro quarto normal num hotel e ter acesso à suíte dele. Tudo porque não tinha quartos normais disponíveis. Mas enfim, isso é só um detalhe que eu quis pontuar. Ela entra e larga as coisinhas dela. Enquanto ela se prepara para dormir, a Stella continua lá do lado de fora. Ela é uma moça bem corajosa, eu diria, porque além de estar de noite, não tem um poste aceso na rua. Mas enfim, a hora de deitar finalmente chega pra Lúcia e a Stella continua lá fora. E ela tá totalmente sozinha do lado de fora. Por enquanto. Eu digo por enquanto porque lembram daquela pessoa que tava na estrada quando a Lúcia passou de carro? Então, ela meio que seguiu o carro dela até o hotel. E felizmente a Stella nota que ela não tá mais sozinha, mas talvez ela tenha notado tarde demais. É bem óbvio que essa pessoa não é um humano. Pelo menos não é mais um humano. A dúvida que fica até então é se isso é um zumbi ou sei lá, uma criatura. Mas enfim. A Lúcia escuta alguns sons e acaba acordando. Os sons eram a Stella. Ela infelizmente acabou sendo atacada por aquela coisa. Quando a Lúcia liga a luz para poder enxergar o que tá acontecendo, a Stella passa bem devagar pela janela. E eu quero dar uma pausa aqui para tirar aquele ponto de realismo que eu dei pra animação. Porque pelo amor de Deus, quem é que dorme com um janelão desses aberto? Mas enfim. A cena que a Lúcia vê é a Stella passando bem devagar pela janela e indo até a porta pra tentar abrir ela. Tá bem óbvio que isso aqui não é mais a Stella. Seja lá o que aquela coisa que pegou a Stella fosse, essa coisa consumiu a Stella. A Stella tenta abrir a porta, mas sem sucesso. Nisso, a nossa protagonista resolve tentar ligar pro gerente do hotel pra explicar o que tá acontecendo. Só que o que ela vê pela janela faz ela derrubar o telefone.
Nessa parte, a animação deixa bem óbvio que a gente não tá lidando com zumbis. Na verdade, eu acho que se fossem zumbis não seria tão perigoso. A criatura começa a tentar entrar vidro adentro, e nisso a Lúcia corre pro banheiro do quarto pra fugir pela janela. Nesse meio tempo, o dono do motel já tinha visto o que estava acontecendo, ou a ligação deu certo. Uma coisa que me faz pensar um pouco sobre essa cena é... o dono do motel tem uma arma. Será que por algum motivo ele já sabia que esse tipo de criatura existia e queria se defender? Tudo bem que por ele ser dono de um comércio que fica aberto à noite, é natural que ele tenha uma arma pra se defender, ainda mais nos Estados Unidos. Mas deixa eu teorizar em cima de qualquer forma, é da hora. O dono do motel até que tenta fazer alguma coisa a respeito, mas sem muito sucesso. Nesse meio tempo, a Lúcia consegue chegar do lado de fora, e o plano dela é fugir com o carro dela. Ela vê o que aconteceu com o dono do motel, e pro azar dela, o corpo dele tá bem na frente do carro dela, ou seja, a criatura deve estar bem na volta do carro. Mas a Lúcia tá sem muita escolha. Ela corre pro carro e consegue entrar. Na hora que ela vai sair com o carro, a criatura pula no capô e estoura o vidro. A Lúcia engata a ré e acaba conseguindo jogar a criatura longe, e com isso ela foge, sem olhar pra trás. Nisso, a criatura, sem ter muito o que fazer, volta pro estacionamento do motel. Tá, agora vamos voltar um pouco na animação. Quando a Stella foi atacada e passou pela metamorfose de perder o corpo e ficar só com a cabeça, ela perde o corpo humano e fica com esse corpo mais... parecendo de um inseto, sei lá. No caso, a coisa que pegou ela precisava somente da cabeça dela, tanto que ela descarta o corpo, mas agora para poder pegar mais vítimas ela precisa de outro corpo. E felizmente ela tem um corpinho sem cabeça à sua disposição, o do dono do motel. Depois de consumir o corpo do dono do motel, a coisa fica vagando por ali por um tempo, provavelmente esperando que alguém chegasse pra ela atacar. Só que ninguém chega, então a criatura volta pro seu ponto principal, o mesmo do início da animação. E não demora muito, essa criatura consegue atrair a atenção de outro viajante. Viajante esse que é muito parecido com o dono do motel, mas enfim. Quando o pobre viajante para o carro dele, a animação nos mostra o rosto dessa criatura, que abre um sorriso. E é assim que Please In acaba. Eu sinceramente não consegui fazer nenhum tipo de conexão dessa animação com as outras que eu já analisei aqui. Eu vou dar um rápido parecer. Basicamente, no universo de O Paradoxo de Other Lily, existem duas classes de criaturas. Doppelgangers são clones que te atacam, e criaturas que eu simplesmente não sei dizer como descrever elas, mas são criaturas. As conexões das outras animações são bem simples. Em Other Lily aparecem os Doppelgangers. Ok. Em Midnight Snack também aparece um Doppelganger. Ele é bem parecido com o que a gente vê em Other Lily. E na animação Pine Devil, o protagonista dela é literalmente o mesmo protagonista da Midnight Snack. E em Pine Devil, a gente também vê o Doppelganger. Existem ligações claras nessas três animações, mas em Pleasant In não existe. Por que eu tô justificando isso? Porque eu vi algumas pessoas comentando nos vídeos sobre essa teoria que Pleasant In também era do mesmo universo, mas eu sinceramente acho que não. Tudo bem que Pleasant In também tem criaturas, e que elas consomem do corpo da vítima do mesmo jeito. Em Midnight Snack, a criatura que aparece precisa literalmente do coração do nosso personagem principal para viver. E nessa que a gente acabou de olhar, as criaturas precisam da cabeça e do corpo. Mas isso é uma comparação meio vaga. Eu não acho que é um argumento válido para dizer que se passam no mesmo universo. Apesar do David Romero gostar de ligar uma animação a outra, eu acho que essa aqui não tem ligação nenhuma com as outras. Mas enfim, sobre a pequena prestação de contas que eu falei lá no começo do vídeo, se tu tá aqui olhando esse vídeo ainda, comenta cebola pra mim saber. O que eu quero dizer é, o volume 3 de Gilbert Garfield já tá em produção e esse vídeo tá dando bastante trabalho, eu não sei quando ele vai sair. O vídeo sobre a história completa de The Mandela Catalogue, incluindo o volume 4, também já tá em produção. Esse provavelmente vai sair mais rápido que o do Gilbert Garfield, porque The Mandela Catalogue é uma história fechada. Eu preciso ver e resumir. Gilbert Garfield não. A galera não resolveu todos os enigmas ainda. Eu tô nos grupos que estão resolvendo, então tá dando bastante trabalho, mas vai valer a pena. E o último, entre aspas, grande anúncio que eu tenho pra fazer são Rabbit Holes. Eu vi que vocês gostaram bastante sobre o vídeo que eu fiz sobre Rabbit Holes, e aquele não vai ser o único. Eu já tô trabalhando num próximo que é bem mais medonho, e é bem possível que ele já seja o próximo vídeo do canal. Mas enfim, muito obrigado a tu que assistiu esse vídeo até aqui. Não esquece, se tu assistiu até aqui, cebola no comentário. O meu nome é Ipe, e tchau!